No discurso, o Exército Brasileiro diz que está cumprindo seu papel constitucional. Mas pelo que a gente pode extrair das declarações do presidente Bolsonaro e dos membros militares do governo, a verdade parece bem outra. A falta de apoio aos momentos de lucidez do vice-presidente mostra que a instituição está mais na vibe louca do capitão. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo e vamos direto aos fatos. Jair Bolsonaro é um homem de fases. Não fosse o contexto político e criminal que acompanham as suas declarações ou seus silêncios, a gente poderia pensar numa patologia, alguma forma de oscilação de humor. Eu não vou botar nome porque não sou psiquiatra e respeito a dor de quem vive ou convive com gente que tem essas doenças. Mas a gente já entendeu como funciona. Se avançam em cima dos crimes na família dele, ele reage com bravatas, com falas absurdas. Com isso que nós aprendemos a chamar de cortinas de fumaça. Mas, se não há uma manchete nova envolvendo o Flávio, se há uma negociação vital lá no Congresso, se ele precisa do apoio do STF ou precisa fazer qualquer indicação que dependa do respaldo de outros poderes que não sejam o executivo, ele sabe perfeitamente calar sua boca. Veja bem, eu não estou dizendo que ele passa a dizer as coisas certas, só cala a boca. E quando ele está calado, o que inclui as postagens dos filhos, que são puxadinha do Planalto, o governo dele inteiro se beneficia. O que a gente viu dia desses? Uma patética ameaça de responder com pólvora a qualquer possível sanção imposta pelos Estados Unidos ao Brasil no governo Biden. Aliás, a China já reconheceu o Biden e ele ainda não. Eu vou parar aqui nesse exemplo da pólvora porque eu quero me ater à relação com os militares. A maioria dos generais que ousaram se manifestar não chegou a chamar a fala dele de delirante, mas passou mensagens tranquilizadoras para a sociedade no sentido de que o momento exige equilíbrio, que o presidente usou uma figura de retórica. Tem general assumindo que não aguenta mais ele, o Santos Cruz, que chegou a fazer parte do governo, tuitou, chega de show, falou que está cansado, que é uma vergonha. Outro general político, o Paulo Chagas, que foi candidato a governador do Distrito Federal nas últimas eleições, disse, e aqui eu vou abrir aspas, o presidente está enganado, está interpretando do jeito que ele quer, as Forças Armadas jamais vão entrar numa aventura. O povo está dividido, o Brasil quer que cada um faça sua parte de forma responsável. Ou seja, tem havido reações, mas por outro lado, na prática, o que a gente vê é que tem tanto militar no governo, reforçando seus soldos, que falta aquela sobriedade, acho que é uma boa palavra, para fazer valer a força da sua influência, pelo menos nos assuntos que envolvem as Forças Armadas. Aqui é perigoso o que eu estou dizendo, porque daqui a pouco vão me acusar de estar pedindo intervenção militar. Não, pelo contrário. O que as Forças Armadas não podem permitir é que elas sejam usadas como instrumento político, mesmo retórico, ou instrumento de ameaça vazia. Nesse caso do Biden, pior, instrumento de vexame internacional. Justamente para que a gente possa dormir tranquilos, sabendo que eles não vão se meter num novo ataque à democracia e nem deixar nenhum débil mental acabar com a democracia. Eu acho que o Exército, especialmente, está gostando de se sentir útil dentro do Executivo Federal de forma democrática. O general Pujol, comandante do Exército, chegou a dizer isso. Ele estava numa live com o Raul Jungmann, que foi ministro da Defesa do Temer, e eu vou ler um pedacinho do que ele disse e que foi reproduzido pelo Reinaldo Azevedo na coluna dele. O fato de, eventualmente, militares serem chamados para assumir cargos no governo é decisão exclusiva da administração, do executivo. Eu recordo aí no final do outro governo, o STF pediu e depois renovou, no final do ano passado, a presença de um general lá para trabalhar como assessor no STF. Não é porque vai tratar de assuntos militares, ouçam isso. É porque ele acha que o perfil, a experiência, a formação, o conhecimento do nosso país que nós temos, de vários outros assuntos, a nossa formação acadêmica, que é muito diversificada, nos traz uma bagagem que alguns setores da sociedade identificam como pessoas que podem ajudar no exercício de determinados cargos.
Olha, eu entendo que para se chegar a general, o cara teve uma ótima formação acadêmica. É da natureza humana não querer ser lembrado como coordenador de pintura de meio fio ou de pintura de tronco de árvore com cal. Mas a verdade preocupante é que se a gente tem tanto oficial de alta patente disponível para ocupar cargo em governo, talvez a gente esteja formando generais numa velocidade rápida demais. O Exército não forma militares para dirigir ministérios que não tem nada a ver com a segurança nacional, como o da saúde, ou encher gabinetes de burocratas. É nesse sentido que eu enxergo o perigo. O Reinaldo Azevedo comemorou a fala do Pujol porque ele coloca a situação como uma prestação de serviços que não se mete em política partidária. Mas se você tem um político, com ou sem partido, no caso do Bolsonaro sem, ocupando um cargo eletivo e convidando militares para o governo, você tem militares subalternos ao chefe que é político. Essa coisa de, não é cargo político, não existe. Existiria se fosse cargo concursado. Entrou lá, é cargo político. E é aqui que eu vejo a luz amarela acendendo. Eu li hoje também, numa matéria da Folha, que os militares do Planalto estão pedindo para o Mourão maneirar nos embates com o Bolsonaro. Eu vou deixar link para todas as matérias que eu estou comentando aqui hoje, porque eu passei o rodo. Aí eu me pergunto, como assim? Na última semana, a única coisa que o Mourão fez foi amenizar os desastres retóricos do presidente. Mourão não é convidado. Mourão é o vice-presidente da República. Quem apertou 17 viu a carinha dele lá e o nomezinho dele, como acontece com todo vice. Ser vice no Brasil não é pouca coisa. Dos 8 presidentes que tivemos desde a redemocratização, 3 são vices que assumiram no lugar do titular. Que o Mourão tá de saco cheio do Bolsonaro e vice-versa é óbvio. Quem minimamente sério não estaria? É a segunda autoridade do país. Tinha lá sua carreira militar e agora tem a sua biografia atrelada à de um presidente que já entrou para a história como um dos mais constrangedores que o Brasil já teve. Então, não faz o menor sentido, falando em termos de democracia e função do Exército, as duas notícias. A de que os militares, com boquinha, querem que o Mourão manere, e a de que o Bolsonaro, que é um outro vice, mais na linha eu mando, você obedece, como o Pazuello, que já viveu mais de uma situação como ministro da Saúde de causar vergonha alheia. Se o Pujol, comandante do Exército, diz que o interesse da instituição é ajudar com a sua excelente formação, a formação dos seus quadros, e ao mesmo tempo, lá no Planalto, os militares estão em efervescência discutindo falas do Mourão, enquanto o presidente procura outro general para sair de vice dele na chapa de 2022, ou o Pujol está muito desinformado, ou não está sendo sincero. Qualquer pessoa séria nesse país está cansada. Tá que nem o Santos Cruz implorando, chega de show. Bolsonaro ficou pistola com o Mourão porque o Mourão falou sobre aquela possibilidade de confisco de terra de quem pratica crime ambiental. Ele tratou o Mourão que nem um soldado raso no tempo em que Bolsonaro era tenente da ativa. Falou que demite quem falar isso, a não ser que seja indemissível, ou seja, um recado direto. Uma vergonha e uma hipocrisia, porque crime ambiental é crime e bandido bom é bandido morto, tá ok? Se tomam propriedade de traficante, de corrupto, tem mais é que tomar propriedade, se for essa punição tipificada pela lei, de quem pratica crime ambiental ou mantém mão de obra escrava ou coisa do gênero. Nesse momento, com o caso do Flávio escancarado, com os cheques da Michelle mostrando que Jair Bolsonaro não só sabia, como participava do esquema do Queiroz, Queiroz, esse que liga a família à cúpula da milícia no Rio de Janeiro, passou da hora do Exército assumir um lado. Ele pode até dizer que abandonar o governo causaria um problema de ordem institucional no país, embora isso seja a coisa digna a se fazer, abandonar o governo. Mas se for ficar, pelo menos fique com um mínimo de dignidade. Recebam lá seus salários poupudos, aguentem o capitão destrambelhado, mas defendam a razão. Existe um meio termo entre pintar meio fio e entrar em guerra contra os Estados Unidos. É parar de passar pano para um presidente que já se provou preconceituoso, anti-ciência, destemperado e de índole duvidosa. Enquanto não fizer isso, a presença no governo Bolsonaro vai representar um retrocesso para o Exército
que vinha tendo uma postura correta desde o fim da ditadura. E de retrocesso, as pessoas civilizadas desse país já estão de saco cheio. Eu sou Maurício Ricardo, sextou, me desculpem por eu não ter feito vídeo ontem, não estava me sentindo fisicamente bem, mas hoje eu estou ótimo. Essa camisa aqui, fortes entenderão, é uma homenagem à capa da Isto É, que polemizou hoje o dia inteiro. A Isto É colocou o Bolsonaro de coringa na capa. É uma outra discussão mais no campo geek, que a gente pode ter num outro dia. A pandemia está aí fora, se for sair use máscara. Obrigado, profissionais de saúde. Inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê seu like ou seu dislike, torne-se membro para me ajudar a produzir, e o seu comentário sempre nos enriquece muito. Valeu!